Então, agora, vou fazer uma apresentação, vamos ver se eu não demoro muito tempo, porque ainda queria passar, o que eu gostaria, por exemplo, de ouvir a Esmeralda, que está por aqui, como é que ela vê, como é que ela tem visto as questões de dignidade lá em Portugal, o 15, inclusive, que agora está começando a trabalhar com dignidade, né, Luiz? Tá? Isso é muito animador, porque o Luiz está trabalhando com dignidade em Portugal, mas também trabalhar com algumas coisas na China. Então, eu queria ouvir um pouco vocês, depois, se der tempo, a gente vê as perguntas que tiver. Então, vamos lá. Se nós pensarmos um pouco, este evento inteiro ele é permeado por questões de dignidade. Tá? Desde o início, quando se falou o que aconteceu, lá quando se discutiu a questão do trabalho na pós-pandemia, o que foi que aconteceu na pandemia. Depois, o Michel, quando ele traz a questão dos empreendedores imigrantes, quer dizer, é todo um trabalho, né, no sentido de que tem uma consequência, que é de fortalecer o empreendedorismo imigrante, de fortalecer, a gente pode dizer, a dignidade dessas pessoas. E a mesa de hoje também, da Darcy, sobre o envelhecimento, nada mais é, né, do que uma mesa que também trata indiretamente de dignidade, né, porque ela está trabalhando, eles estão estudando a questão da colocação do trabalhador mais velho nas organizações, estão discutindo preconceitos, quer dizer, tudo isso, né, está, não que seja a dignidade, mas a dignidade perpassa, quer dizer, a razão de por que estudar essas coisas tem muito a ver com dignidade, né? Isso do meu ponto de vista, né? Eu vou aqui está partilhando, o que está acontecendo aqui? Agora, alguém está partilhando, está aparecendo eu falando na tela? Alguém está partilhando a tela. E está aparecendo eu falando aqui. Ah, ok. Agora parou. Tá? Então, muito bem. Eu vou trazer para vocês o que se tem discutido hoje em dia em termos de dignidade, tá? Enquanto uma proposta teórica. Por quê? Dignidade no ambiente de trabalho é algo que já vem sendo discutido há algum tempo. Já tem aí perto de 3 décadas. Tá? Agora, saindo do ambiente, nós hoje discutimos muito ambiente de trabalho. Ótimo. Mas não é só em relação ao ambiente de trabalho, não é só em relação ao trabalhador, mas em relação ao cliente, em relação ao fornecedor, em relação a todas essas relações que se estabelecem dentro das organizações. Então, essa preocupação de começar a discutir a dignidade fora do escopo da relação com o empregado, ela é extremamente recente. A gente pode dizer que ela começa agora, na década de 2010 a 2020, né? Uma primeira publicação extremamente importante do Donald C. Walsh, de 2015, e agora um pessoal que é do norte da Espanha, tá? Que está trabalhando também, o Aguado e um outro colega dele, que estão discutindo a dignidade da firma. Mas, muito bem. Ora, estas abordagens são abordagens normativas. Ou seja, o que é que a organização deve fazer? Olha, o que a organização deve fazer em termos de relações dignas é muito difícil da gente pensar. O problema é como sair do estágio atual em que nós estamos, em que nós vimos hoje aqui testemunhos, né? Vocês veem que o testemunho da Francilene, por exemplo, ela acabou, ela está fazendo a pesquisa agora. E vocês estão vendo depoimentos do que está acontecendo. Certo? Então, a questão é, o que é que nós podemos fazer para sair dessa situação? Eu não tenho a chave da caixa de Pandora, tá? Eu tenho uma proposta. O que eu espero é que quem está aqui nos ouvindo, né, que se sensibilize com essa situação toda que está acontecendo dentro das organizações, que vá para debaixo do pano, que ela é ocultada, tá? E que, de repente, possa pensar também em trabalhar com questões de dignidade e começar a reforçar
esse grande time, tomáramos nós, né, que a dignidade fosse discutida de uma forma mais concreta em diferentes países, em diferentes situações. Eu vou tentar, então, agora compartilhar. Oh, meu Deus do céu. Só um segundo. Agora sou eu que vou aqui lidar com as questões do... Só um segundo, que eu preciso fazer uma operação aqui. Tá. Eu acho que eu vou ter problemas também. Mas, enfim, vamos ver. Vamos ver. Vocês estão vendo? Hein, gente? Sim, sim, Malu, estamos, mas está pequeno, não tá indo no formato apresentação ainda. Está como o meu, Malu. E agora? Agora sim. Agora sim, Ótimo. ok. Pronto. Então, gente, eu agora não vejo vocês, tá? Só vejo a tela. Tá bom? Faz de conta que a tela é a câmera. Então, o tema é a dignidade organizacional em busca de uma abordagem positiva. Veja, quando eu estou dizendo abordagem positiva, não é abordagem positivista, necessariamente. Tá? Mas é abordagem positiva no sentido de aquilo que de fato ocorre, né? É uma abordagem concreta, digamos assim. Enquanto que a abordagem normativa, ela é uma abordagem na linha do que deve ser feito, né? Uma coisa abstrata. Tá? Bom, então vamos lá. Em 2015, o Donald C. Walsh, eles propõem uma teoria de negócios em contrapartida à teoria da firma. Na realidade, é uma forma que eles propõem para negócios, né, em organizações. Acho que essa coisa de separar a teoria da firma, né, e teoria de business, não sei até muito onde faz sentido, mas o que importa é a proposta deles. Tá? Então, na teoria de business que eles propõem, tem um ponto fundamental: a otimização do valor coletivo. Ou seja, não é a otimização do valor apenas para o shareholder, tá? Mas é a otimização coletiva, de valor coletivo, para todos os stakeholders que são envolvidos. Tá? E proibir que o controle que é exercido dentro da organização proíba, né, digamos assim, o roubo da dignidade. Ok? E o sucesso está na otimização do valor coletivo. Aí ele coloca que, então, ele vê a teoria da firma como orientada pelas teorias neoclássicas, né? Pela teoria neoclássica da firma, onde o principal é maximizar o valor da firma, né? Criar valor para o shareholder, certo? Tá? E não tem nada dessa história de não proibir, o roubo da dignidade. Muito pelo contrário. Tá? Então, esse é um ponto importante dessa proposta. Ele faz, inclusive, várias proposições lá e desafia os pesquisadores para que levem isso à frente. Pelo menos na época, ele estava na Universidade de Fordham, em Nova York. Né? Mas lá estamos nós, tudo bem, ótimo, essa é a direção. Mas o que fazer? Como que a gente pode fazer? Bom, aí o Aguado e o Retolaza e o Alcanhas, eles vêm trazer uma abordagem que eles chamam de abordagem, eles não chamam que é uma abordagem normativa, mas eles chamam a dignidade no nível da firma. Tá? Eles partem da teoria integrativa dos contratos sociais, que foi proposta pelo Donaldson e o Duffy em 94, né? E que visa integrar tanto a abordagem normativa quanto a abordagem empírica
na dignidade no contexto dos negócios. Então, eles vão colocar o seguinte, olha, o modelo deles tem as hipernormas. O que são as hipernormas? São as normas universais, éticas, né, que orientam a conduta. Essas hipernormas, eles vão orientar os macrocontratos, tá? Que são os grandes contratos globais. E vão orientar também os microcontratos. Os microcontratos são os contratos estabelecidos entre um indivíduo e o outro, entre uma entidade e outra, entre uma organização e outra, ok? Tá? Então, esses microcontratos seriam orientados pelas micronormas, que seriam a moral, ok? Mas vejam, pela figura, que nós temos que as hipernormas, segundo ele, tá, descem até os microcontratos. E esta moral que está aqui posta é uma moral em consonância com a ética, né? Como vocês sabem, moral não tem a ver com ética necessariamente, né? Você pode ter, por exemplo, que suborno é um comportamento moral em alguma sociedade. Pode não ser dito, mas pode ser considerado moral. Tá? Pagar propina numa relação entre organizações pode ser considerado como aquilo que precisa ser feito para fazer negócios. Ou seja, é um comportamento moral, tá, dentro daquele segmento, mas não tem nada a ver com a questão da ética. E a ética, existem várias classificações, mas a gente pode, a grosso modo, falar de ética deontológica e de ética teleológica. A ética teleológica, ou utilitarista, é aquela que se guia pelos fins. Ou seja, os fins justificam os meios. Se nós precisamos pagar propina, vamos pagar propina. Né? Não é nem que precisamos. Se no nosso meio se deve pagar propina, se considera que isso é uma norma, então vamos pagar propina. Enquanto que a ética deontológica, não, senhor, nada disso. Os fins, né, não justificam os meios. Ok? Bom, então, chamo a atenção para essa questão, que, de acordo com a Guardo, as hipernormas descem até os microcontratos, né? Que são esses contratos estabelecidos no nosso dia a dia, que são permeados pelas micronormas, que é a moral, mas uma moral que está em consonância com a ética. E aí, ele vai estabelecer, ele vai se basear nas necessidades do Maslow, vai trabalhar com Herzberg, enfim. Mas ele estabelece 5 estágios. Tá? O primeiro estágio, que ele diz que está ligado às necessidades fisiológicas lá do Maslow, que é quando a organização, estágio 1 e 2, ela precisa fazer correções em termos da dignidade. Tá? Depois, no outro estágio, ela vai fazer um improvement na dignidade e depois ela se torna uma guardiã da dignidade. Tá? Agora, correções em termos da dignidade, nós estamos considerando os microcontratos que são orientados por micronormas e por conseguinte, pela ética das hipernormas. Certo? Mas, para isso, é preciso que haja já uma consciência, tá, da necessidade de fazer correções nas práticas de dignidade dentro das organizações. Ok? Bom, eu comecei a trabalhar com isso em 2008, junto com algumas colegas, inclusive a Silvia, que talvez até esteja aqui presente, junto com alguns colegas, e venho trabalhando aos poucos. Não de jeito nenhum na velocidade que eu gostaria, estou muito longe da velocidade, que faltam braços. Né? Nós, não sei como é que é, por exemplo, em Portugal, a vida dos pesquisadores, mas a nossa vida aqui no Brasil é bastante dura. Né? Nós temos que dar conta de várias e várias atividades e somos avaliados anualmente, depois quadrianualmente. Então, não é brincadeira a gente conseguir levar tudo a termo. Bom, a proposta de dignidade organizacional que eu faço, tá, tem algumas premissas.
Uma, de que a organização é um ator social. Tá? E aqui foge um pouco aquilo que estava colocando o Cleverson, né? Que também colocou o Rubens. Né? Eu entendo perfeitamente que quem age são os indivíduos dentro da organização. Ok? Mas aqui, e daqui a pouco vocês vão entender por quê, tá? Eu estou considerando a organização como um ator social. Nós temos informações sobre as organizações. Então, por exemplo, eu trabalho na Universidade Mackenzie. Né? A Universidade Mackenzie ela tem uma tradição aqui no Brasil. Né? Então, quem está fora da universidade tem ideias. Se você perguntar o que é a Universidade Mackenzie, né? Não está lá dentro, pode não ter estudado lá dentro, mas tem concepções sobre o que seja a Universidade Mackenzie. Então, nesse sentido, o ator social ele é percebido na sociedade como exercendo papéis. A outra premissa é que a dignidade organizacional ela pode ser inferida a partir das práticas e avaliada pelos stakeholders. A outra coisa é que os stakeholders, ao avaliarem a dignidade de uma organização, o fazem por meio das práticas que são direcionadas a eles, por exemplo, os empregados. Tá? Então, avaliam a dignidade de uma organização por meio das práticas a eles direcionadas, mas também pelas práticas que eles percebem direcionadas a outros stakeholders. Então, a mesma coisa o cliente. O cliente avalia a dignidade de uma organização não apenas com relação, tendo como ponto as práticas que ele conhece, com as quais ele interage, mas aquilo que ele tem conhecimento de que a organização age em relação à sociedade, age em relação aos empregados, ou age em relação aos outros stakeholders. Tá? A mensuração de dignidade organizacional resulta da avaliação da dignidade de uma organização feita por todos os stakeholders que exercem influência direta ou indireta sobre a organização. E agora, a imagem pública quanto à dignidade de uma organização decorrente da avaliação dos stakeholders da organização da dignidade dessa organização contribui para tornar as organizações mais dignas. Ou seja, nós estamos trabalhando numa linha de gerar uma metodologia e uma prática que divulgue para a sociedade o quanto que uma organização é digna na relação com os stakeholders. Acreditando que as empresas não querem ter uma imagem pública, tá? Que não seja considerada uma imagem digna perante a sociedade. Ou seja, as empresas não querem ter uma imagem denegrida perante a sociedade. Nós apostamos nisso. Tá? Então, quando eu dizia para vocês que a gente precisa encontrar caminhos, e os caminhos, quanto mais caminhos, melhor, o caminho que eu proponho é este caminho, é um dos, mas é o caminho que eu mais aposto, que é o caminho de criar um índice de dignidade organizacional, que depois a gente divulgue na sociedade, tá? Ou seja, tenhamos uma sistemática de pesquisa quanto à dignidade das organizações, num sistema de divulgação, né? Assim como a gente tem as melhores empresas para trabalhar e outros índices, ok? Que forcem, de alguma forma, as empresas a mudarem as suas práticas. Bom, então aqui eu trago o conceito simplificado, tá? Dignidade organizacional é a dignidade de uma organização
refletida em seus valores e práticas, orientadas para os interesses dos stakeholders, justificada por uma ética deontológica, ou seja, uma ética em que os fins não justificam os meios. Agora, se nós pensamos em criar um índice, nós temos que pensar em como avaliar essa dignidade. Tá? E aí nós temos aqui um conceito de mensuração da dignidade organizacional, que é decorrente, a teoria que a gente construiu de dignidade organizacional foi construída com base na teoria das facetas, certo? Mas que não dá tempo da gente explicar aqui como foi, né? Nada disso. Tá? Mas então, como que nós vamos medir? A dignidade organizacional é a dignidade de uma organização refletida em seus valores e práticas. Então, a gente deve medir práticas e deveria medir valores também. Mas como valores refletem, como práticas refletem os valores, a gente pode se restringir a medir as práticas. Tá? Ver se essas práticas são orientadas para os próprios interesses ou se são orientadas para todos os stakeholders. Às vezes, elas não são orientadas para todos os stakeholders. Elas são orientadas, por exemplo, para clientes, mais, né? Menos para empregados, por exemplo. Mas se nós trouxermos isso à tona, ok? E divulgar isso na sociedade, pode ser que a gente comece a conseguir fazer alguma influência também em práticas relacionadas a empregados. Verificar se as práticas são justificadas por uma ética deontológica ou por uma ética teleológica. E avaliar essa dignidade em termos morais, legais ou pragmáticos. Então, você pode ter uma empresa que pratica dignidade apenas no nível legal. Ela cumpre a legislação com relação aos empregados, cumpre a legislação com relação ao Estado, cumpre a legislação com relação aos clientes e só. Ela não vai além disso. Tá? Então, a proposta é que possa avaliar, né, qual o status de dignidade das organizações em diferentes frentes, como se fosse um caleidoscópio. Né? Bom, então, do nosso ponto de vista, a dignidade pode ser caracterizada como dignidade social, porque é gerada na interação entre indivíduos, grupos e coletividades. Tá? Isso tem apoio, claro, na literatura. Dignidade organizacional está implícita nos valores e nas práticas. E a dignidade organizacional pode ser concebida como um tipo específico de cultura organizacional que pode ser percebida pelos stakeholders ao interagirem com a organização e avaliarem se a organização é mais orientada para os interesses próprios ou mais orientada para os stakeholders. Ou seja, as práticas de indignidade ou de dignidade que são executadas dentro da organização, elas estão na cultura. Elas fazem parte da cultura organizacional. No dia que nós conseguirmos, hoje nós poderíamos dizer assim, olha, a cultura organizacional, tá, em muitas organizações, abriga práticas indignas. Isso é considerado, tá, como aquilo que dá certo dentro da organização. No dia que nós conseguirmos que as organizações caminhem cada vez mais para práticas de dignidade organizacional, nós vamos ter uma cultura organizacional que também é uma cultura digna. Tá? Bom, aí eu vou comentar com vocês, tem 10 minutos só, o projeto ele envolve esses índices, 4 índices. O DOI, que é o Índice de Dignidade Organizacional na Percepção de Empregados, o DOIC, na percepção de clientes, o DOIF, na percepção de fornecedores, e o DOIS, na percepção da sociedade. O que é que nós caminhamos até agora? Nós estamos caminhando muito devagar. Por quê? Quando os alunos vêm para trabalhar as suas teses e as suas dissertações, eles têm anseios com o que eles querem trabalhar. Trabalham comigo se trabalharem em dignidade ou em valores. Mas, às vezes, em dignidade, por exemplo, eles não estão interessados em se engajar numa pesquisa quantitativa, tá, para avançar com a questão dos índices. Né? Eles estão interessados em se engajar na discussão da dignidade e trabalhar na promoção em outras abordagens. E são muito bem... por exemplo, essa abordagem que a Mônica colocou para vocês.
Se realmente a gente verificar que essa abordagem resolve conflitos e que ela consegue restaurar a dignidade, tá? É uma abordagem muito interessante para ser usada nas organizações. Ela não está dentro desse projeto. Ela está dentro de um outro projeto, tá? Da Silene, que é a construção de um modelo de gestão de recursos humanos digna. Tá? Esse é um outro projeto. Mas aqui nós estamos falando deste projeto, que é um projeto que tem por intuito vir a gerar pressão sobre a sociedade. Tá? Pessoas que já tenham alguma experiência em pesquisa, tá? E que queiram integrar o grupo, são bem-vindas. Mas já é preciso ter alguma experiência em pesquisa, de preferência pesquisa quantitativa. Tá? Bom, então, indignidade organizacional, indignidade na percepção dos empregados, a primeira escala foi desenvolvida em 2011, aí a gente caminhou, em 2014 a gente chegou a uma escala estável, né? Uma escala em que, aplicada em diferentes culturas, né? Ela mantém os seus fatores estáveis. É uma escala de 24 itens e de 5 pontos. E aí eu trouxe para vocês aqui um estudo que foi feito com empregados brasileiros, portugueses e moçambicanos. Uai. Ah, tá. Tá depois aqui, olha aqui. 2.509 trabalhadores brasileiros, 197 portugueses e 201 gestores, trabalhadores em Moçambique. Tá? Eles têm nível de escolaridade diferente. Vocês veem que os gestores moçambicanos, né, 60% que são gestores e trabalhadores, mas lá 60% tinha ensino básico ou médio, tá? Enquanto que em Portugal 60% tinha nível superior, certo? E aqui no Brasil 70% tinha nível superior ou de pós-graduação. Então vejam que existe uma diferença aqui de escolaridade, principalmente. E isso pode ter influenciado os resultados. Mas a gente detectou, dentro deste estudo, né, que Portugal não avalia tão bem as práticas de promoção dos empregados, o Brasil avalia melhor, né, e Moçambique melhor ainda. Isso me estranhou muito, esse resultado. Como é que as práticas em Moçambique podem ser melhor avaliadas, as práticas de promoção dos empregados, do que um país como Portugal, Brasil? Mas, enfim, seria uma questão se nós tivéssemos interesse para desenvolver pesquisa lá e saber o que acontece. Em relação às práticas de responsabilidade social, vejam, né? Nós estamos falando de práticas percebidas pelos empregados. Então, eles não avaliam só as práticas relativas a eles, mas as práticas relativas, por exemplo, à responsabilidade social. Tá? Portugal avaliou melhor, tá? Moçambique avaliou pior e o Brasil avaliou de uma forma intermediária. Com relação aos direitos dos empregados, né, o Brasil avaliou melhor do que Portugal e do que Moçambique. Tá? Em relação à oferta de produtos e serviços para os clientes, aqui, então, vejam, eles, ao avaliarem, eles capam também o que é que os clientes, o que eles percebem dos clientes. Né? Essa oferta de práticas de produtos de qualidade foi pior avaliada em Moçambique, melhor em Portugal e de forma intermediária no Brasil. Tá? E as práticas de transparência com relação aos stakeholders foram melhor avaliadas em Portugal do que no Brasil, tá? E do que em Moçambique. Tá? Então, eu estou dizendo que já foram feitos vários estudos com práticas de relação de percepção de dignidade organizacional pelos empregados, mas eu trouxe um estudo. Aqui, eu nem vou apresentar os estudos, mas só vou dizer as escalas que foram feitas, senão não dá para a gente caminhar. O índice de dignidade organizacional para fornecedores também já foi desenvolvido, tá? Ele tem 4, é uma escala de 22 itens, tá? Com 6 pontos, varia de reflete muito a não reflete nada, ou seja, os itens refletem o que acontece na empresa ou não, tá? E tem 4 fatores: cumprimento, respeito, compromisso e moral e ética. Essa escala, o DOIF, né, é para que uma organização seja avaliada
por seus fornecedores, ok? Essa escala foi aplicada também numa empresa e nós precisamos de mais aplicações. E agora, o DOIC, que é de 2014, que é o Índice de Dignidade na Percepção dos Clientes, que também trouxe 5 fatores. Vocês vão perceber que esses fatores são parecidos com os fatores de percepção por parte dos empregados, né, do DOI. Por quê? Quando esse questionário foi montado, foi feita uma coleta junto à sociedade, né? Nós levantamos 500 e poucas percepções junto à sociedade. E a partir daí é que foi construído o primeiro, que foi o índice de empregados. Nós partimos do princípio que, se eram itens que tinham sido colocados pela sociedade, talvez a gente pudesse usar para clientes, tá? E a gente usou para clientes. No entanto, essa escala ela precisa ainda de um improvement, tá? Aqui é um estudo que foi feito mostrando a relação da dignidade organizacional com os valores percebidos. Eu vou parar de compartilhar, não vou apresentar o restante dos estudos, tá? Porque não dá tempo, ok? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tá? A minha proposta é uma proposta de sair da abordagem normativa para o que é que a sociedade está entendendo como dignidade de uma organização. Quais são as práticas que essa organização tem que executar para ser considerada digna, tá? Vocês viram, não sei se vocês repararam, naquela parte dos fornecedores, né? É tudo relativo, praticamente, ao compromisso que a organização tem que estar criada com os seus fornecedores, né? O cumprimento dos contratos, certo? A moral desses contratos, o compromisso que ela possui. Então, essa escala ela foi construída a partir de um levantamento qualitativo junto a fornecedores, né? E aí é que foi construída a escala. A escala de clientes, ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos avançar com essa escala. Então, em que pé que está o nosso trabalho? Em que pé que está esse projeto? Esse projeto precisa de uma aplicação ampla junto a empregados. Ampla, para poder se construir um índice de empregados, tá? Precisa de uma aplicação ampla junto a fornecedores, avaliando empresas, para se construir o índice de fornecedores. Precisa de uma melhoria na escala de clientes, para depois aplicarmos, tá? E também construirmos o índice. Ou seja, é um trabalho de um fôlego muito grande e que precisa de mãos, certo? Precisa de mãos. Precisa de gente que esteja disposta a engajar o grupo a fazer as aplicações, né? E a trabalhar na construção do índice. Quem quiser, será bem-vindo. No projeto do modelo de gestão de recursos humanos, de um modelo digno de gestão de recursos humanos, né? Nós estamos partindo, principalmente com a pesquisa da Francilene, levantando o que são essas condições indignas, porque isto, o projeto do Rubens, né? É porque oficialmente esse projeto surge agora, mas ele já vinha, né? Então, o projeto do Rubens também está dentro desse bojo, projeto de mestrado dele. Ora, na hora que nós conseguimos identificar padrões de práticas indignas nas organizações, e pode ser que esses padrões variem por segmento, aí é possível a gente construir um modelo que vai ser um modelo, no caso, que vai ser normativo, é como se fosse figura fundo, tá? Mas a partir daquilo que ocorre, tá? Podendo mostrar para o mercado, tá? Como é que age aquela empresa, ok? E aí nós temos uma ideia que é assim, uma coisa é você pensar quais são as práticas dignas, né? Uma empresa pode ter várias práticas dignas.
Mas será que ela pode ser considerada uma empresa digna? Vamos pensar só em relação aos empregados. Ela pode ter uma série de práticas dignas. Mas será que ela pode ser considerada uma empresa digna se ela tiver práticas indignas? Então, quando nós formos pesquisar, existe agora uma metodologia nova que o professor Bido, inclusive, está trabalhando muito aqui no Brasil, e eu estou aprendendo com ele, que é a metodologia das condições necessárias. Tá? Nós precisamos, na nossa escala que nós vamos gerar, tá? Nós vamos ter que ter tanto práticas dignas quanto práticas indignas. Percebe? Tá? Porque a organização que disser, não, eu não tenho essa prática, a organização que eu digo, se é em relação aos empregados, nós estamos falando dos empregados. Tá? Os empregados vão lá avaliar, não, isso aqui na minha empresa não ocorre, isso aqui na minha empresa não ocorre. Né? E você percebe, então, que não ocorre um conjunto de práticas indignas, tá certo? Tá? Isto é, digamos assim, um pressuposto para ela poder vir ser considerada e poder vir a trabalhar com práticas dignas. Ora, se ela não pratica as indignas, quais são as dignas que ela pratica? Tá? Então, gente, esse é o trabalho que eu quero dizer, fechando para vocês. Discussões sobre dignidade no ambiente de trabalho, ela tem 30 anos, ou quase 30 anos. Discussões sobre relações dignas da organização com os seus stakeholders, tá? Começa comigo em 2008, e agora nós temos alguns que estão se preocupando com isso, como a Aguado, e o outro sempre confundo o nome dele, tento chamá-lo de Recoleta, Recoleta na Argentina, e o Donald C. Walsh, ok? Mas o Donald C. Walsh já fizeram a proposta. Eles terminaram um artigo dizendo, olha, agora é com vocês. Quem quiser discutir, discuta. Tá? Então, essa discussão é uma discussão que está no início. Recentemente, a gente publicou o livro, tá, de dignidade organizacional, que está aqui, pela Springer, com todos os trabalhos que já foram feitos até agora em dignidade organizacional, ok? E por que publicamos o livro? Porque quando nós mandávamos os artigos para serem avaliados, o pessoal não entendia. Os avaliadores não entendiam. Né? Então, vamos publicar o livro. Tá? Eles diziam assim, mas quais são as referências que você traz sobre dignidade organizacional? Eu dizia, olha só, teve um fulano que chamou de dignidade organizacional, Margolis, mas ele queria dizer outra coisa. Eu dizia isso no texto. Tá? Ele queria dizer dignidade do empregado. Tá? É uma outra história. Tá? Então, eles não entendiam. Como não entendiam, eu cansei de ter artigo voltando para trás, com observações que absolutamente não faziam sentido, e resolvi publicar o livro. Né? E agora eu tenho a felicidade do Luiz, né, ter topado esse desafio, né, Luiz? E estar trabalhando em Portugal com esse desafio. Gente, passou do nosso horário. Eu não sei se vocês permitem ou não, tá? Eu queria ouvir vocês. Se vocês permitissem, e se a Esmeralda estiver aqui, e o Luiz, eu gostaria, se vocês permitirem, porque cada um tem seu horário, estava previsto para 16 horas, já passou do horário. Então, não sei se vocês podem, se vocês não podem, se vocês querem, se vocês não querem, ok? Porque, se fosse possível, a gente chamaria a Esmeralda para comentar um pouco sobre dignidade nas empresas portuguesas e chamar o Luiz para comentar um pouco sobre isso. Eu não sei, o que vocês acham? Só para dizer que a Esmeralda está aqui. A Esmeralda topa? Por mim, tudo bem. Eu também estou aqui. Eu também estou aqui, também posso falar um bocadinho, mas 2 minutos ou 3 minutos sobre o que é que temos feito em termos de investigação. Eu também gostaria de ouvir, Malu. Neste mínimo. Então, Esmeralda, por favor, né? Você pode comentar que você é gestora de recursos humanos das lojas Frank em Portugal. Você poderia comentar? Sim. Em relação ao
nós comentamos aqui. É assim, em relação à dignidade nas organizações, eu acho que, sem dúvida, nós vivemos uma situação bastante mista, não é? Ou seja, uma organização, principalmente quando ela tem uma dimensão já bastante grande, se me perguntarem o que é que a minha chefia está a fazer neste momento no Porto, que eu tenho chefias neste momento a trabalhar no Porto, eu não vou saber se ela está a se comportar bem, se ela está tendo alguma prática mais digna ou menos digna, vamos pôr assim. Então, eu acho que nós temos, com certeza, um misto de situações. Mas cada vez as pessoas são mais exigentes, cada vez as organizações têm mais preocupações. Às vezes até preocupações que elas não são pelo princípio mais correto, às vezes tem a ver com preocupações de imagem, tem a ver com empresas que são cotadas na bolsa, tem uma série de coisas por trás. Mas tudo bem, elas às vezes por esse caminho, que pode não ser o melhor princípio, mas isso é o motor para desenvolver algumas práticas, para ir atrás de algumas coisas menos bem feitas ou práticas menos corretas, menos dignas, e que tentam corrigir. Portanto, eu acho que é um trabalho que tem vindo a ser feito. Hoje, mais do que nunca, mais do que no passado, obviamente, é essa exigência de vários stakeholders, não é? Nem sempre nós queremos nos associar a determinados nomes, a determinadas entidades que nós sabemos determinadas informações. Nós fornecedores, nós empregados, as organizações no geral. Portanto, cada vez há mais cuidado e atenção com essas coisas, por vezes por um conjunto de pressões, mas de facto é isso mesmo. Eu acho que é continuar a pressionar e continuar a caminhar nesse sentido. Em termos de comentário geral e rápido, é isso que eu posso falar. Muito obrigada, Esmeralda. Luís, o que você diz? Bom, eu agora ia pedir 2 horas para falar e as pessoas punham-se logo todas a fugir. Bom, basicamente é assim. Em primeiro lugar, temos que dizer que estamos muito no início e, portanto, ainda nem sequer sabemos, ainda não chegamos à fase que é uma fase importante de quem investiga, é saber a dimensão da sua ignorância. Portanto, nós estamos, nesta altura, nesta fase ainda muito longínqua de sabermos a dimensão da nossa ignorância, que é uma fase muito avançada do conhecimento. Mas há uma questão fundamental que nós evitamos, né, para termos uma postura na investigação, quer com os meus alunos portugueses, quer com os meus alunos chineses, nos doutoramentos, é que deve ser evitada numa abordagem, o investigador deve-se colocar numa situação em que não há uns maus contra uns bons, ou que há pessoas mal comportadas e bem comportadas nas organizações, ou que é uma questão ou que vamos arranjar qualquer sistema para fazer um pense rápido para restituir dignidades, ou vamos olhar para subsistemas da organização, como por exemplo a gestão de recursos humanos, nós afastamos porque isso é parte e a organização é mais determinante na criação da cultura do que essas, portanto, a ideia é, em primeiro lugar, posicionarmos desta maneira e centramos o que é uma organização. Uma organização é a forma, como diz o Mitzberg, é a forma como juntamos e voltamos, como dividimos e voltamos a juntar o trabalho. Isto quer dizer que o que é fundamental é encontrar na dinâmica organizacional o que é que provoca a dignidade. E íamos nesse sentido no que o professor Cleverson tinha dito, que é fundamental olhar para a organização do trabalho, interna dentro da organização do trabalho e das condições de trabalho, das relações de trabalho, para verificar o que é que produz. Então, o que é que nós medimos? Por um lado, estamos ainda centrados no Workplace Dignity, que é do Thomas e Lucas, que já de 2019, numa escala que Malu já conhece, e então o que nós medimos a cultura organizacional, em termos da cultura organizacional do Queen e do Câmara, medimos depois o LMX é a liderança o LMX o que diz é os líderes naturalmente, os bons e os maus e os assim, discriminam dentro da sua equipa, que têm com uns uma relação mais estreita e criam um in-group e um out-group dentro das suas próprias equipes. O que acontece é que o in-group tipicamente é aqueles,
o in-group é aqueles com quem eu tenho uma relação mais emotivamente mais forte, e ao favorecer esses, faz com que estes desenvolvam uma maior commitment e uma maior predisposição para fazer o extra trabalho, ou seja, fazer algo para além daquilo que é o seu trabalho normal. E, portanto, a liderança provoca, portanto, o in-group e o out-group provocam comportamentos diferenciados, que faz com que o commitment das pessoas sejam também maior ou menor. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que isto depois induz na organização de trabalho aquilo que a GITEL chama de coordenação relacional. Isto é, em que medida é que os colaboradores entre si provocam ou não provocam práticas de dignidade na sua prática cotidiana. E, portanto, nós medimos as 7 coisas que a coordenação relacional da GITEL tem, que é há frequência de comunicação dos colegas, há comunicação atempada, há problemas, há uma comum disposição para o problema solving, há shared goals, há mutual respect, etc. Há 7, ela tem 7, e portanto nós medimos uma série de características que sejam capazes de articular para depois dar finalmente a estratégia dos atores. E depois, no que diz respeito aos stakeholders, nós medimos a interação entre os stakeholders. Não vimos os stakeholders individualmente com a organização, mas vimos em que medida é que aquilo faz uma família, medindo também as expectativas e as percepções. A importância das expectativas é para que nós não encontremos em Moçambique valores mais altos com realidades inferiores às portuguesas, porque as expectativas são diferenciadas. E como as expectativas é menor, eu valorizo mais a percepção. Portanto, a ideia é, nós criamos um conjunto de instrumentos que já estão muito validados para perceber o que é que na dinâmica faz que as pessoas tenham ou não tenham comportamentos indignos, e afastamos de nós os princípios moralistas de que há uns que são maus e outros que são bons. Portanto, digamos, qualquer pessoa num contexto determinado organizacional pode provocar ao colega, bons rapazes, sindicalistas, etc., defesas, podem provocar práticas de dignidade ou de indignidade de acordo com o modo como se relaciona e, portanto, com a coordenação relacional, como é que as pessoas se articulam, naturalmente inseridos no contexto da cultura organizacional, que é a primeira coisa que nós medimos usando o Cabron e o Quinn. Portanto, nós conseguimos criar uma arquitetura que, no fim de contas, repousa na dinâmica organizacional e naquilo que provoca, retirando a visão que nós achamos um pouco moralista. Nós tentamos de saber quem é que faz mal e quem é que faz bem, mas sim o que é que provoca práticas disfuncionais, mesmo em bons rapazes, como nós dizemos aqui, ou em boas raparigas, digamos, não estamos, não nos posicionamos nessa postura. Portanto, foi isso que nós escolhemos fazer, e temos alguns doutoramentos a correr, e por outro lado, a China tem uma postura bastante diferente. O que nós nos devemos a perceber é que a ideia de não perder a face é muito mais importante. Não perder a face é qualquer coisa que está inerente à cultura chinesa, porque nós estamos a articular toda esta cultura organizacional com as culturas dos países, portanto, com a cultura nomeadamente chinesa, que é aqueles com que eu tenho a oportunidade de trabalhar, e que nós temos muitos alunos neste momento, estamos a admitir 50 alunos de doutoramento por ano, e nós somos um grupo muito reduzido de professores, e esta questão da dignidade já introduzi com conhecimento dos meus colegas e da coordenadora do programa, que é a Cristina Conheces, e em 3 que agora estão a ocorrer. Pronto, basicamente é isto. Arranjei para aqui uma arquitetura, se está alguma coisa ou não, se calhar não dá nada, mas pronto, é esta ideia, porque todas elas estão alicerçadas, essa arquitetura está alicerçada em teorias muito conhecidas, exteriores à dignidade organizacional. E, portanto, a ideia é ver como é que isto tudo funciona. Perfeito, Luiz. Tá? Você tem uma postura bastante parecida com a minha, no sentido de que não é a questão normativa, tem que ser assim ou tem que ser assado, tá? Mas o que é que a sociedade considera que seja dignidade, entendeu? Você tem um partido concreto, né? E aí aproveito para comentar com você que essa escala de Luca, que eu traduzi aqui para o Brasil, ela teve um efeito no bem-estar social do empregado de 56% na amostra que a gente testou. Né? E hoje em dia, você sabe que o que mais se fala, já passou por engajamento, já passou por comprometimento, hoje se diz, o bem-estar do empregado é fundamental para a sua produtividade. Né? E aí você tem um efeito da dignidade nesse bem-estar. Gente, eu não sei se mais alguém de vocês quer comentar alguma coisa. Já estamos bem avançados na hora. Ou se a gente encerra. Vamos, eu só queria falar uma questãozinha bem rápida, tá? Pode ser? Um minutinho?
Malu desapareceu aqui. Não desapareci, não, estou aqui. Ah, é que eu não estou te vendo. Então tá bom, pode ser um minutinho? Por favor. Não, ok. Eu assim, fiquei muito satisfeita, né, com a mesa de hoje, particularmente com a mesa de dignidade, porque não é um assunto que eu tenho domínio, então aprendi muita coisa e agradeço muito aos apresentadores, né? E o que ficou para mim, né, juntando o conhecimento dessa mesa de hoje, né, é que nós estamos falando, na realidade, de uma nova filosofia de gerir pessoas, de gestão de pessoas, né, Malu? Então, eu acho que enxergar a organização dessa forma, né, e pensar na dignidade, e assim, você referiu-se ao nosso trabalho sobre etarismo, envelhecimento, longevidade, que, sem dúvida nenhuma, tem tudo a ver com essas relações dignas da organização. Então, o que me passa é, assim, o quanto que nós evoluímos, e nós estamos evoluindo, na realidade, né, para a gestão das organizações, né, que isso está caminhando para uma nova forma de fazer a gestão da organização, uma nova filosofia, eu diria assim, né? Então, acho que nós demos passos importantes nesse sentido. Essa é a minha percepção de hoje. Obrigada, Darcy, mas é isso mesmo. Tá? Na proposta, por exemplo, do modelo de dignidade, é por uma nova filosofia de gestão de pessoas, né? E por uma nova filosofia da gestão da organização. Mas alguém quer fazer algum comentário ou não? Podemos encerrar? Eu só queria pedir para tirar uma foto para a gente guardar. Uma foto no final. A gente não fez no início ontem. Quem puder abrir a câmera. E quem... Michel, pode abrir. Por favor, todos abram a câmera. É possível? Olha, eu não estou a conseguir. Há aqui qualquer coisinha que não está funcionando bem, por isso é que eu estou sem câmera. Não estou a conseguir. Darcy? Opa, já abri. Já abri. Sabrina, Luiz, Daniel, Nancy, Lucas, podem abrir a câmera? Acho que eles já não estão mais. Bom, enfim, então pronto, Silvio. Eu não sei fazer isso, não sei tirar foto. É só dar um print, hein, gente? Sorriso, todo mundo. Agora, vai lá. Você me fez rir. Mais uma. Pronto? Prontinho, gente. Obrigado. Prontinho. Bom, o Daniel abriu agora. Abriu, fechou. Pronto. Enfim. Tira mais uma. Espera aí, Daniel, abre, por favor. Ronaldo, se puder abrir, o Daniel, a Sabrina. Mais Luiz está aí? Nancy, Lucas? Claro. Estou aqui, sim, senhora. Vai. Luiz Dantas está aí? A Nancy e o Lucas não estão. Então, pronto, tira com quem está. Espera aí, Marlu. Mais uma, que você ficou estranha. Sorriso. Agora sim. Temos 3 fotos. Então, tá bom. Vou compartilhar no grupo. Gente, então, assim nós encerramos esse segundo fórum, né? Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Ele foi feito com muito carinho, com muita dedicação, né? E que possamos contar com vocês na nossa organização, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado. Tchau, prazer. Obrigada, Malu, e realmente obrigada a todas, todos, e foi um grande aprendizado, certamente. Então, muito obrigada. Obrigada, Luiz, Esmeralda, Michel, pessoal da ETOG, Fran, todo mundo que está aqui, tá? Obrigada, Silvio, também, né, com o apoio que foi imprescindível para a realização do evento. Foi um baluarte do evento. Cleverson, enfim, todos que estão aqui, muito obrigada. Tá? Obrigado, tchau. Obrigado. Obrigada, tchau. Tchau.